Águas Bravas, que é slalom e kayak extremo, e o António Palavra, de um bocadinho mais, que é das pessoas mais multifacetadas da canoagem, que pelo menos eu conheço, e vai desde a água lisa até às águas bravas, passando pelo surf, freestyle e por aí fora. E então não vou estar eu aqui a tirar-lhes o mérito, vou passar a palavra. Podemos começar, como o próprio nome indica, podemos começar pelo António Palavra para nos explicar como é que iniciou a canoagem e quando. Ora bem, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Comecei em 88 e canoagem para mim não foi um amor à primeira vista. Eu fazia vela, eu era mais camisinha de Lacoste e sapatinho de vela, e o clube onde eu andava organizou uma formação de canoagem, e a única razão que nós fomos, eu e os meus amigos, é que davam um almoço, e então em vez de vir a casa nas férias, né, aquela semana passávamos lá. Portanto, basicamente foi aquela semana de experimentar o caiaque de águas lisas, né? E os gajos da federação deixaram lá os barcos e o clube deixava-nos, autorizava-nos, quer dizer, estavam lá e passámos a usar os caiaques, e passado algum tempo andávamos todos os dias de caiaque, e a competição apareceu naturalmente no final desse verão. Portanto, isto foi em 1988. Ora, isso portanto foi quando tinhas mais ou menos 15, 16 anos, correto? 16 anos. 16, pensei que tinhas 10. Não. Foi há 10 anos atrás. Agora é uma coisa fazer as contas. E depois a competição, o clube não tinha, depois daquela formação, havia um monitor que esteve lá durante a semana, mas depois o clube não tinha monitores. Eu era o mais velho, aliás, eu era o segundo mais velho, e fui tirar um curso de treinador, e nós ficámos em autogestão. Portanto, fazíamos, remávamos, criávamos os nossos programas de treino, inventávamos, sei lá, punhamos pesos nas pagaias, punhamos fita nos barcos, que era para fazer um arrasto maior. Lembro-me que ao domingo, portanto, o clube fica numa marina e havia barcos grandes, então ao domingo estávamos todos à espera dos barcos para surfar atrás das ondas. E era um clube especial porque a vela era o principal, era o desporto principal, e a canoagem era um bocado tolerada. A partir de certa altura aquilo era um bocado tolerável, não é? Não éramos propriamente apoiados. E começámos nesse ano, em 88, fizemos uma prova, e praticamente todos que estavam ali na vela transitaram. E alguns ainda continuam a remar, como o Rui Romão, que a Marta conhece, é o treinador do clube, o Brandão. Só aqui uma questão antes de passarmos para o Ricardo Brandão. Tu falaste que vocês começaram na água lisa e que esperavam pelos catamarãs para poder apanhar as ondas para ir atrás deles. Foi aí que surgiu também o interesse para o kayak surf, ou isso vem muito depois com histórias diferentes? Não, isso veio muito depois. Era só... Okay. Era para cortar a monotonia, sei lá, em vez de só fazer águas lisas. Aliás, treinávamos durante a semana e era ao domingo à tarde. Fazíamos um treino domingo de manhã e à tarde só íamos apanhar ondas nos barcos. Ok. Pronto. E agora, falámos da água lisa, vamos começar a falar das águas bravas. Ricardo Brandão, queres tomar a palavra? Vai ter que ser agora. Parece que sim. Bem, é assim, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, espero estar à altura do desafio. Eu comecei em 1996, com o slalom, tinha 14 anos na altura, foi uma casualidade porque o treinador do Águas Bravas Clube
tinha uma loja de desporto, fui comprar umas sapatilhas, basicamente ele disse, olha, não queres experimentar? Pá, ao contrário de palavra, a mim foi amor à primeira vista, porque desde aí, pronto, muito mais tarde, parei uns anos, mas muito mais tarde mesmo, e a partir daí até aos meus 23 anos foi sempre a treinar. Pronto, nós tínhamos uma direção, tínhamos treinadores, tínhamos tudo, não foi autodidata mesmo, não era o que é agora, claramente, mas pronto, tínhamos uma estrutura por trás de nós a dar-nos ajuda, não é? Não tenho assim muito mais a acrescentar. Okay. E pronto, tanto um como o outro competiram e fazem canoagem já há vários anos. As vertentes que vocês competiram, o Ricardo Brandão foi o slalom e é o caiaque extremo. E o António Palavra fez competições um bocadinho em várias vertentes da canoagem. Queres contar-nos quais são as vertentes da canoagem que tu já competiste? Bem, eu comecei a competir em águas lisas, não é? E aí é que passei a maior parte do meu tempo a competir até aos, presumo que foi até aos 23 também. Foi quando a Federação, houve um problema na Federação, a Federação deixou de existir, nesse ano nem houve campeonato nacional de fundo, ou de velocidade, mas até essa altura, pronto, tinha os objetivos de entrar na seleção. A partir daí, também o clube passou por uma fase menos boa, menos gente, e decidimos, olhem, desliguem os peços para desligarem os microfones, por favor. E o meu amigo Romão, que estávamos, portanto, na altura ainda fazíamos, resolvemos, bem, já chega de canoagem, agora comprámos umas bicicletas e começámos a andar de BTT. E só no ano seguinte é que fui parar a dar aulas em Aroca e comecei a fazer águas bravas. E não tinha sequer qualquer intenção de voltar a competir. E foi um bocado naturalmente. Foi um ano que choveu muito, havia sempre muita água, foi uma altura que toda a gente tinha roscas e fazia-se muito o espião catravante. E nesse ano também apareceu o Sebas, o espanhol, tinha um barco de rodeo e pronto, ia aprender com ele para os 3 saltinhos, a descer o rio. E então, em 99... Desculpa? E foi nessa fase que tu, além das águas bravas, introduziste também o freestyle? Eu não fazia distinção. Naturalmente. Eu não fazia distinção entre águas bravas. Aliás, eu comecei com um barco de crick grande e depois, passado algum tempo, comprei ao Henrique o Fly. Eu acho que até tenho aqui uma imagem que posso mostrar. Não sei. Não sei. Como é que se faz? Depois mostro. E o Fly, fazia tudo, ia para o mar, porque eu dava aulas em Aroca, portanto saía das aulas e ia remar, ia sozinho e havia uma onda debaixo da ponte de Espinho, e era apenas para treinar, para estar em forma. O meu objetivo era apenas fazer a garganta, né? Que eu no ano anterior tinha experimentado o raft com os amigos e tinha encontrado o calado. Quer dizer, vi um gajo não sabia que era o calado, vi um gajo com um caiaque para descer, um safety caiaque, e perguntei-lhe, isto dá para descer também de caiaque? E ele disse, dá tudo. Ouvi falar que havia aí um salto, não, também dá. E a partir daí o meu objetivo era fazer a garganta. E ir para a onda ou fazer freestyle era apenas uma forma de treinar. Não tinha pretensões de competir em nada. Ok. E vocês, fazendo canoagem já há tanto tempo, o que é que vos motiva, o que é que vos levou a manterem-se na modalidade e não alterarem para outros desportos, para outras vertentes? Aqui desculpa a palavra, vamos passar a palavra ao Ricardo Brandão. Assim, está muito caladinho, ele está muito caladinho. Eu sou assim.
para mim, o que me manteve na canoagem tanto tempo, slalom, foi a competição. Eu comecei, lá está, com 14 anos e para um miúdo ou miúdos, para os manter interessados, a competição é mesmo muito importante. Pronto, e o slalom é a competição e pouco mais, e não há muito mais que isso, não é? Tipo, pelo menos para haver uma vontade de treinar. Claro, com o passar dos anos, a competição passa a ser, principalmente quando deixámos de estar em forma, a competição não é a parte mais importante, mas é o que pelo menos a mim, é o que me foi motivando enquanto remador, canoista de slalom. Entrei no extremo, foi exatamente a mesma razão. As primeiras 3 vezes fui ao Rio, foram 3 provas de extremo. E foi isso que me fez, até porque eu não conhecia muita modalidade, não sabia exatamente de que é que se tratava. E a introdução que eu tive foi 3 provas. Foi a prova em Faf, foi a prova em Canadelo e depois no Paiva Fest. E só a partir daí comprei material, na altura do Paiva Fest até já tinha, mas comecei a treinar Águas Bravas. Claro, depois as Águas Bravas trazem outros benefícios, não é? Temos a adrenalina, pronto, e o desafio, coisa que não havia muito no slalom. E é o que me mantém pelo menos nas Águas Bravas. Isso era uma das perguntas que nós tínhamos para seguir, Marta, que era qual era precisamente... Eu meti a meio, não foi? Pois. Diga. Eu que meti a meio, não é? Tipo... Não, fizeste bem. O que é que tinha levado a continuar e bem em relação às Águas Bravas? O Palavra também já deu um bocado a ideia, começou a remar também com malta em Aroca e começou a ter ali uma ligação às Águas Bravas. Diga uma coisa, o que é uma das perguntas que vocês sabem que eu tinha em mente, que influência é que acharam que teve no vosso desempenho nas Águas Bravas? Quando vocês chegam às Águas Bravas, são 2 casos que chegam diferentes de muita malta que entra nas Águas Bravas como lazer. Vocês entram com algum background já, não é? Que influência é que vocês acham que vem de trás, vos proporcionou nas Águas Bravas, no desenvolvimento, no conseguirem encaixar perfeitamente? Vem de modalidades que é de canoagem, não é de Águas Bravas, mas quando entram sentem que já vão mais à vontade pelo, sei lá, fator água, fator remo, fator pagaia, fator barco, fator equilíbrio. O que é que achas, Brandão? E depois Palavra. É assim, pronto, lá está, o meu background é o slalom. O slalom é uma modalidade completamente, ou melhor, é uma modalidade diferente do extremo, mas se formos a ver, não é assim tão diferente. Nós temos o caiaque, nós temos o remo, temos a corrente, não é? Águas lisas, ou seja, quando uma pessoa chega, e tal como eu disse, os primeiros 3 rios que eu desci foi a Garganta, foi o Olo, que já tinha descido caiaque slalom, e foi no IFAF. Não são propriamente rios assim que eu possa dizer que são os mais difíceis do mundo, não é? Tipo, para mim não foi nada difícil, porque não estamos a falar de um rio assim muito, muito técnico, ou com muita pendente, ou com muito volume. Ou seja, para mim foi quase como se entrar por um barco diferente e descer um rio com um bocadinho mais de pendente, ou com um bocadinho mais de corrente. Ou seja, se me perguntassem se há alguma modalidade que te pode ajudar a evoluir no extremo, nas Águas Bravas, slalom definitivamente é uma delas, porque lá está, eu e o Palavra, quando chegámos, pegámos num barco de plástico, não aconteceu, a maior parte das pessoas que acontece, que as primeiras 4 horas, as primeiras 2 horas, anda a fazer 360 no rio todo, não é? Ou seja, é muito mais fácil, porque nós já fizemos isso há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, não é? Ou seja, quando eu entro para o extremo, não é? Foi tudo muito fácil. Basicamente, sim. Não é? Tipo, se a pergunta é, o slalom ajuda... Quando falaste comigo a primeira da Tertúlia, disseste uma coisa curiosa que eu nunca tinha ouvido, que era, quando tu entraste, disseram, não faças slalom porque prejudica, ou não te ajuda muito no... Havia um bocado dessa... Eu nunca tinha ouvido falar isso foi a primeira vez que eu ouvi falar uma coisa dessas. Eu acho isso um bocado ridículo. Acho ridículo no sentido que qualquer modalidade de canoagem, na minha opinião, qualquer modalidade, qualquer desporto te vai ajudar nas Águas Bravas. Quanto mais não seja pela capacidade física.
não é? Tipo, não estás a fazer uma coisa, estás a fazer um desporto. Se já tens uma capacidade física, vai se tornar tudo muito mais fácil. Quando passas para a canoagem, qual outra modalidade de canoagem que faças, opa, na minha opinião, só vai facilitar. Só vai facilitar, porque tu não é nada, não estão a apresentar nada de novo, estão a apresentar novos desafios diferentes. Ou seja, vai ser tudo mais fácil, na minha opinião, claro. Ok. Palavra. Primeiro, concordo com o Brandão. Mas no meu caso, como eu fazia águas lisas, apesar de termos tentado ir para o mar com K1s e termos feito alguns ribeiras com K1, não foi fácil, porque eu fui, a primeira vez foi um amigo do Romão, comprou um barco e comprou um raft, e o Romão convidou-me e disse-me, eu já fiz aquilo, não tens problemas nenhuns, aquilo não vira, está habituado a andar de um K1, aquilo não vira, e eu, pronto, vamos lá, quando tens 25 ou 26, pronto. Mas eu lembro-me que cheguei à Espiunca e não estava água a bater na parede, mas estava meia praia, e não sabia esquimotar, mas pronto, fui para baixo. Nadei 2 vezes. Nadei Não é mau, não é mau. Não. E algumas das vezes virava-me e nadava, mas sem sair do caiaque, e agarrava-me ao raft e esquimotava. E o Romão era assim, anda para aqui que tem mais ondas, e eu tentava fugir sempre. E no açude abaixo de Travanca, eu lembro perfeitamente, aquele disse-me assim, Palavra, agora há um açude, mas não te preocupes que há uma saída. Está partido, está uma saída. Só que aquilo estava com muito mais água do que ele tinha feito, o gajo ia à frente, espreitou, olhou para um lado e para o outro, virou-se para mim, força, Palavra. E eu pensei, lembro perfeitamente ter sprintado, tipo, fazer 500 metros, obviamente não consegui bufar, e o barco entra, vira-me, e o barco, o rolo tinha tanta força que, esquimotou-me, fiquei de cabeça para cima, tentei remar para sair, voltei-me a virar, mas aí já estava na saída, portanto, o rolo foi-me a tirar para o lado direito e saí a nadar, claro. E pronto, a primeira vez não foi fácil, não é? Mas eu acho que o equilíbrio, no caso das águas lisas, dá-te um equilíbrio. Sentaste num K1 e depois sentaste num barco de plástico, pensas, isto não vira. Obviamente, depois tens que aprender tudo o resto, que no slalom eles já sabem, não é? Basicamente sim, a grande diferença. Eu nem tinha falado do caso da esquimotagem, não é? Porque é uma manobra que nós aprendemos quase no primeiro ano, não é? Tipo, por isso é que eu digo, não é assim uma coisa tão diferente como isso. Não, está muito próximo do que é. No meu caso estava mais distante, mas tal como o Brandão, quem está habituado a treinar, aquilo é uma questão de, já sabes os passos que tens de fazer, não sabia algumas coisas sozinho, o Coelho estava a dar aulas na mesma escola, vi o gajo com uma camisa de caiaques e agarrei-me logo a ele, então, também vais para a água? Sim, faço tudo, raft e caiaque. E comecei a ir com ele à terça-feira. E lembro-me que a segunda descida que fiz foi com a água, portanto, Espiunca de Travanca, mas estava a água no muro. Entramos e nesse dia não virei, não nadei, já foi bom. E a segunda descida que fiz foi Espiunca, foi Val Espiunca, com bastante água, que eu recordo-me que passámos ao lado do salto sempre a navegar. E portanto eu tive sorte, foi um ano com boa água. Quando começaram a haver pedras no rio, eu pensei, isto, mais uma semana já não podemos remar, não é? Não, isto normal é haver pedras. E por isso é que foi um ano que eu ia sempre um barco de rodeio para... Ou seja, cala alto,
pronto, como estamos aqui a falar e as opiniões acabam por ser as mesmas, que as diferentes vertentes da canoagem ajudam bastante na prática do caiaque extremo das águas bravas, que é o nosso verdadeiro tema da tertúlia de hoje, mas como as pessoas estão todas aqui muito caladinhas, eu estou a ver aqui muita gente experiente também noutras vertentes, eu gostava de ouvir também a opinião, por exemplo, do Edgar Cerqueira, que está aqui e tem também a experiência do slalom, pelo menos, e do caiaque extremo, e não sei se tem experiência de mais vertentes da canoagem, mas pronto, exatamente, pronto. Podes Olá, falar um bocadinho, Edgar, boa noite. Olá, boa noite. Bem, eu se calhar tenho mais experiência, a principal experiência se calhar é no slalom, mas eu não comecei no slalom, comecei em 1990 na pista, mas achei que aquilo não era para mim, que cansava-me de olhar sempre em frente. Então, e como o Rio Bejo proporcionava a prática do slalom, naturalmente o slalom foi aparecendo. O caiaque de polo vem posteriormente, uma vez que o rio não tem água no verão, então para manter a atividade no clube foi introduzido o caiaque de polo e foi mantendo assim a atividade e durante alguns anos. Depois, quando praticava slalom, lembro perfeitamente de ter visto uma reportagem, acho que não era na SIC Radical ou qualquer coisa, de uns malucos a descer o Paiva. E eu disse, aquilo, já que faço slalom, se calhar também posso fazer um bocado daquilo. E posteriormente também conheci um grande amigo meu que infelizmente também já faleceu, que era o David, o espanhol, dos Teixugos, e comecei a fazer com ele descidas de rio em Espanha, e pronto, é basicamente isso. E ainda continuo a fazer caiaque polo, e o slalom já foi à vida. O material serve para museu agora. Olha, Marta, o Marcelino queria colocar aqui alguma questão diretamente para a Suíça, se ele ainda aí tiver. Ok, força. Estou aqui. Ok, não estava a ver. Relativamente ao slalom, é assim, eu também comecei no slalom, isto em 91, 92, e foi um bocado, nessa altura era um bocado autodidata. Comecei que na altura entrei no curso de Educação Física, depois abriu o clube, o Crasto. Comecei como treinador, na altura ainda não, era eu e o Paulo Matos, ainda não havia fatos térmicos, portanto nós íamos com aquelas termoteb e calção para o rio, que aquilo era... E a termoteb já era um luxo, primeiro era t-shirt, mas a termoteb depois já era um luxo, e depois começou a aparecer os primeiros fatos. Mas isto para dizer o quê? O slalom ajuda e muito nas descidas, portanto, no caiaque extremo. Qual é a diferença que eu vejo assim mais significativa? Talvez os apoios são feitos mais altos e nas descidas os apoios são mais baixos. Agora, quer na leitura de rio, quer no desenvolvimento de técnica para cruzar as águas, para apanhar as contras, etc., ajuda muito e tem muitas semelhanças. Depois, isto é em 91, 92, mais ou menos, acho que foi quando saí da tropa, entrei no curso. Depois começou a aparecer, então, o meu primeiro caiaque era um Typhoon, um Prijon. Antes foram os de slalom, depois foi o Prijon Typhoon. Pronto, mas a minha intervenção era mais no sentido de que o slalom tem muitas semelhanças e ajuda muito, portanto, no caiaque extremo. Era só esta a minha intervenção. Ok, obrigado, Marcelino. Obrigada. Já que estamos aqui a falar um bocadinho nas diferentes vertentes, e temos aqui hoje pessoas que podem falar com mais experiência de vertentes em específico,
Eu gostava de pedir agora aqui a palavra ao Hugo Martins, que tem ou teve muito contacto com o freestyle, apesar de ser algo que está um bocadinho esquecido em Portugal. É algo também importante nas Águas Bravas e gostava que falasse aqui um bocadinho de como é que começaste e qual a importância que tu achas que tem a nível de Águas Bravas e do caiaque extremo. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, há gente aqui que eu já não vejo há anos, pá, infelizmente, que eu tenho estado mais para os Estados Unidos, pá, e não tenho conseguido remar a palavra. Um grande abraço para ti, já não te vejo há anos. Nunca me esqueço daquela nossa descida da garganta a full, completamente a full. Um gajo a fazer um salto ao lado do salto, tal não era a água que aquele tinha, sem sair de caiaque. O Benedito, pá, essa malta toda, o Rafael, essa malta toda, um grande abraço para todos, pá, já não vos vejo há anos. Tenho estado a remar muito nos Estados Unidos, cá não tanto, mas pronto. Basicamente, é assim, eu começo nas Águas Bravas, se calhar, um bocadinho, se calhar contra o que as pessoas sabem, não sei se não serei dos miúdos mais novos a começar a fazer rio a sério de Águas Bravas. Porque eu começo Águas Bravas com 9 anos de idade. E porquê? Porque eu pertencia ao Amora, eu fiz lisas durante algum tempo, ao Náutico da Amora. Tive a sorte de ter um irmão com mais 8 anos do que eu, que começou nas Águas Bravas, hoje em dia não rema. Começou nas Águas Bravas, na altura até com o Henrique, nos cursos de esquimotagem que o Henrique deu, e ainda cedo. Mas nós começámos a descer o Minho muito, muito cedo. Eu lembro-me de ir para o Minho em 89, acho eu, ou 90, a primeira vez que eu comecei a descer o Minho de Águas Bravas. Mas eu sempre achei, eu gostava da água, ponto. Ou seja, eu sempre estive ligado à água. Eu comecei a fazer surf quando era mais novo, nasci na costa, por isso tinha a praia ao pé, e sempre comecei a achar que os caiaques dava para pôr nas ondas. Pronto. Daí eu ter participado também muito novo no primeiro campeonato de caiaque surf, etc., que houve. Na altura acho que foi o Benjamin que ganhou, o Manol faz segundo e eu faço terceiro, acho eu, se a memória não me falha, qualquer coisa assim do género. E o que eu acho no meio disto tudo é que, acima de tudo, todas as experiências que eu tive, também de fazer a volta à Madeira em caiaque de mar, que era uma dureza também para ir com 12 anos ou com 13 anos, o que eu acho que dá é um bocadinho o que o Brandão estava a dizer e o que o Palava também, que é, obviamente, quanto mais horas passarmos dentro de um caiaque, seja ele qual for, quanto mais horas estivermos em água, seja ela qual for, para qualquer modalidade que nós queiramos falar, seja ela Águas Bravas ou seja ela freestyle, seja qualquer variante, nós vamos estar mais adaptados. Isso é um princípio base que eu aprendi isto, lembro-me de aprender isto ainda muito, muito novo, que o caiaque tem que ser só mais um acrescente nosso. Eu na questão do freestyle, eu comecei muito, muito novo, ou tentei começar o mais cedo possível. A minha participação num campeonato do mundo, a primeira vez ocorre em 99. Eu participei num campeonato do mundo em Sora em 99 pela primeira vez. Eu tinha 18 anos ou 19 anos na altura, porque lá está, eu tinha muita facilidade em treinar ondas. Os meus verões todos eram passados no Minho a treinar com os espanhóis. Eu fiz sempre muita água brava, mas andei sempre muito por Espanha, com os espanhóis, até mais do que se calhar infelizmente em Portugal. Embora tenha andado, conheço muitas desta gente que tenho aqui, já tive a oportunidade e tenho saudades de andar com a malta cá, mas sempre andei muito porque eu tinha casa em Melgaço e então para mim era fácil evoluir na parte do freestyle. E eu sempre, um bocado como a palavra estava a dizer ainda há bocado, e eu revejo-me totalmente, para mim era remar, eu queria era remar, quer dizer, se fosse de freestyle ou se fosse de Águas Bravas, ou se fosse para abrir o Castro, ou se fosse para descer o Vez, ou se fosse o que fosse, tinha essa vantagem. Depois tive a sorte também de ser patrocinado durante algum tempo pela Pagaiá, que acho que é público, e que me levou mais para o lado do freestyle e viver em Melgaço, em que remava 6 e 7 horas por dia, pronto, e aí tive a possibilidade de desenvolver. Mas, acima de tudo, o que eu acho que o freestyle dá é uma grande capacidade, em primeiro lugar, técnica, porque o controle que é necessário ter é grande, à vontade debaixo d'água muito grande, ou seja, nós passamos a conseguir estar debaixo d'água quase como estamos em cima, porque a maior parte das manobras são feitas debaixo d'água, e dá-nos essa à vontade.
mas eu Ok. acho que sou só um... E desculpa só interromper aqui, pronto, é importante que tu foste um privilegiado porque começaste muito cedo. Sem dúvida, era isso que eu ia dizer a seguir. Mas eu acho que a minha maior vantagem é ter tido a sorte, se calhar, isto é como tudo, não é? A minha filha hoje em dia, qualquer coisa que eu lhe ensino, acaba por aprender, tem 5 ou 6 anos de idade. Eu tive a sorte que, se calhar, nós com 30 ou com 40 anos ou com 20 e tal, eu quando era aos 9 anos nem media muito bem o medo. Eu lembro-me de fazer a garganta, pai, com 11 anos ou com 12 anos, nem eu percebia muito bem se aquilo tinha risco ou se não tinha risco. Era siga por ali abaixo e pronto, e logo sabia de ver. Eu acho que nisso a minha grande vantagem foi essa mesmo, foi ter a possibilidade de ter começado muito cedo. E um abraço para todos, já agora. Beijinhos a todos e um abraço para todos. Saudades vossas, muitas. Muito obrigado por este esclarecimento. E acho que se havia aqui alguém que também não tinha muita freestyle, acho que deu para perceber bem pela explicação que tu deste. E uma vez que tu introduziste aqui um bocadinho as ondas, porque também foi por onde começaste, já que estamos a falar e a explicar um bocadinho as diferentes vertentes da canoagem, eu gostava também, já agora, se possível, não sei se ainda está aqui, está, a pedir a palavra, por falar em ondas, ao surf, e gostava de pedir ao Luís Pedro ou Nuno Benedito, o primeiro que se pronuncie, para falar aqui um bocadinho do kayak surf, do kayak surf em geral. Também. E das vantagens que isto pode ter para o kayak extremo, para as águas bravas. Ou e como é que começaram? Se começaram no surf para as águas bravas ou o contrário? Epá, eu quando comecei não havia distinção entre águas bravas, kayak surf, freestyle, não havia distinção nenhuma. Portanto, aquilo havia um caiaque e o pessoal tentava brincar um bocadinho com o caiaque na água e tentava-se meter com os dancers nas ondas só porque sim, tentar apanhar umas ondas, não havia nada estruturado. Portanto, aprendemos um bocadinho, fomos todos um bocadinho autodidatas nesse aspecto. Não existe qualquer tipo de distinção entre modalidades na canoagem, portanto, todas elas são boas, todas elas ajudam a evoluir, todas elas conseguem transpor a sua técnica, as diferentes técnicas para as outras modalidades, portanto, quanto mais estilos de canoagem nós praticarmos, melhor. Portanto, é este que tem que ser o background. Pronto, como é lógico, o slalom e o kayak pole, se calhar, tecnicamente, permite evoluir um bocadinho mais e fazer aqui uma transição mais rápida para as águas bravas e para o kayak surf, mas, acima de tudo, é praticar canoagem, é o fundamental. O aparecimento do kayak surf foi dar continuidade ao primeiro campeonato de kayak surf que o Clube de Águas Bravas realizou na Costa da Caparica. Quando começou em Peniche, estava na Câmara Municipal de Peniche, pronto, começou-se a evoluir um bocadinho, ter praticantes, daquela prova anual passou para um circuito e a partir daí as coisas foram evoluindo de uma forma natural. Não há assim muito mais a dizer. E estamos aqui a falar que começámos por uma vertente competitiva, temos vindo a falar hoje com tantos convidados oficiais como os não oficiais, são pessoas que fizeram competição e são movidos pela competição, e o que não é o teu caso, certo, Benedito? Só aqui para terminar. Não, nada. Pronto, a canoagem apareceu tive outras competições, outras modalidades de competição. A canoagem apareceu um bocado por uma experiência. Portanto, um pai de um amigo meu costumava fazer umas descidas de rio, então fomos há muitos anos descer o Coa, partimos os barcos todos, gostámos daquilo e pronto, a partir daí comprámos uns caiaques de plástico e começámos a iniciar um bocadinho nas águas bravas, um bocadinho no kayak surf, um bocadinho de tudo, mas nunca tive qualquer expectativa competitiva. Deu-me um prazer enorme organizar as várias competições de kayak surf, de freestyle, mas para mim, nunca tive a perspectiva competitiva como o fator primordial da canoagem. Ok. Agora aqui o João quer falar também.
Da outra vez falei muito, agora estou assim um bocado... Estou a brincar. Não, eu por acaso apanhei aqui alguns pontos, primeiro do Brandão, depois do Palavra, e queria fazer só aqui ao princípio era uma questão, e depois a questão que eu tinha para fazer já foram respondendo. Eu só vou aqui dar um pequeno input e depois se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Houve alguém que falou, eu penso que foi o Brandão, ou Palavra, não tenho certeza, da capacidade física. Eu lembro-me de uma coisa, de uma pessoa que não está aqui, que me disse, quando eu comecei a fazer trail, a correr, numa altura em que tinha ganho um bocado de peso, para deixar de futebol e tal, e me engordei um bocado. E quando voltei a recuperar a forma, houve uma pessoa que me disse assim, foi o Eduardo Figas, Eduardo Figueiredo, disse-me assim, epá, tu vais notar a diferença dentro do caiaque. E o que é certo é que de um ano para o outro, na nossa época seca, pá, comecei a fazer provas, trail, emagreci, e quando entrei no caiaque, na época seguinte, geralmente começamos enferrujados, eu tinha perdido não sei quantos quilos, estava mais solto, estava mais ágil, e estava a remar melhor do que quando acabei a época anterior, supostamente com a rotação de rio, com frequência de descidas. Portanto, essa parte de preparação física, nós que somos um bocado autodidatas e um bocado canoístas de turismo, é importante que tenha reparado isso. Pronto, aqui já não há questão, porque já alguém respondeu. E depois falaram da idade. O Hugo Martins falou da idade, e nós temos um exemplo disso. Infelizmente, hoje não estão cá, mas o Cristóvão, de Cerveira, e o filho dele, o Alexis, ainda há pouco tempo estive com o Brandão, e com o Jorge Rabiço, e com o Cunel, uma descida no Rio Bessa, que é um rio, pronto, que já é para um nível um bocado exigente. Mesmo no anterior Paiva Fest, no último que fizemos, e competitivamente, o miúdo, com 13, 14 anos, não sei, penso eu, fez tempos, ou chegou às meias finais, parte do Ricardo. Estamos a falar de um miúdo que não tem experiência de descida de rio, mas como tem experiência de slalom, ele chega ali e parece que está à vontade. É espetacular. E daí eu pensar que associar, e agora peço o feedback tanto ao Palavra, que está na Noruega, como ao Brandão, que já remou fora de Portugal, que é as escolas de slalom que há em Espanha, em França, por aí fora. Quer dizer, nós começamos a remar adultos aos poucos. Eles, com uma dúzia de anos, estão a remar ao nosso nível, sem nunca ter descido a rio praticamente. O facto de haver clubes, desporto de formação, tem uma repercussão, ou tem uma influência direta no número de praticantes e na qualidade dos praticantes da modalidade em Portugal. Sim ou não? Podem começar. Desculpem lá. Palavra, opa. Ele está com... Começo eu? Sim, Podes começar, sim. Ok. Falaste tanto, já me perdi um bocado. Foi da condição física e depois da parte da escola. Da escola. Aqui na Noruega, a cultura desportiva não dá para comparar. Nem sequer é em termos de caiaque, é em termos de desporto outdoor, não é? As crianças, desde miúdos, vão lá para fora, ou fazer ski, ou simplesmente estão lá fora, não é? Eu lembro-me primeiro, quando a Anastácia tinha uns meses, a enfermeira disse, ponham a dormir lá fora, se não for abaixo dos -10 não há problema. E para nós assustou-nos um bocado, não é? Mas eles são habituados desde o infantário a estar fora, não é? Independentemente do tempo. Eles dizem não há mau tempo, há mau equipamento. Portanto, logo essa base é enorme, não é? Depois, em termos especificamente de canoagem, aqui, em termos de caiaque de mar, uma vez falaram-me que havia 7.000 inscritos em caiaque de mar. Portanto, não é competição, mas recreio. O slalom aqui é relativamente pequeno. Portanto, conheço alguns gajos que fazem slalom ou que fizeram slalom.
mas misturado com a cultura de ski, os gajos remam muito, não é? Basta perceber que eles não têm, portanto, tem época começa agora, abril, pode-se remar até novembro, depois começam a fazer ski, alguns fazem BTT entre mudança de época, enquanto não chega a neve. Portanto, nem dá sequer comparação. Qualquer miúdo, quando eu cheguei cá o primeiro ano para trabalhar, lembro-me, havia um grupo de miúdos que tinham 16 anos, e passavam o verão no parque campismo, passavam o verão, pelo menos um bom mês passavam lá, a fazer freestyle, não faziam rio, não é? E eles agora fazem rio a um nível muito bom. Deixa-me só para... Desculpa, Marta. Aproveitando essa tua intervenção, e sem querer estar a pedir para dares a certeza, no teu ponto de vista, a grande diferença, é o praticarem logo desde cedo, mas para ti as razões, estrutura, escola, própria sociedade, os próprios pais... É a sociedade, os pais. Logo a cena de... Eu pergunto isto por uma questão que tu já sabes, que foi das primeiras vezes que fui aos Pirineus, não sei se foi já contigo ou não, chegamos e vi crianças dentro de um raft, e em Portugal, para levar crianças ao museu é complicado que os pais permitam, e em sorte vi crianças de 9 anos, por isso é que eu estou a perguntar. Eu vou-te mostrar aqui uma imagem, não sei se consigo partilhar. No ano passado, vou-te dar um exemplo muito concreto. No ano passado, estive a trabalhar numa empresa nova, e a empresa é norueguesa, e o responsável, se calhar o Brandão conhece de nome, o Fleming Smith, pelo menos deve conhecer o Salto. Eu já o tinha visto uma vez, mas conhecia só as histórias do gajo. E trabalhei com ele, e eu estava habituado, trabalhava antes com francês, e ele, em termos de segurança, era sempre ao máximo, mandava os clientes sempre para baixo, segurar a corda, e uma vez, no ano passado, o Fleming disse-me assim, tu não mandes os noruegueses segurarem, eles têm é que remar, e se não remarem, se caírem, a responsabilidade é deles. A gente explica os riscos. Se assumem vir, tem de ir até ao fim, não tens de ser paizinho deles. Ou seja, estamos aqui a falar de um nível de educação completamente diferente. Exatamente. Pronto, só aí... Da cultura que existe nos dois países, sim. Sim, só aí percebes que assumem os riscos. Claro. Se acontecer alguma coisa, não morre ninguém, não é? Deixa-me só dizer uma coisa. A diferença é, por exemplo, quando, desde pequeninos, quando a criança está a tentar subir a árvore, a regra é, tu não vais ajudar a criança a subir a árvore, a criança sobe pelas capacidades próprias, então sobe ao seu próprio nível, e depois, se ela subir, também vai conseguir descer porque conseguiu subir. Portanto, se nós não ajudarmos a subir, ela sobe pelas próprias capacidades e vai desenvolvendo as capacidades à própria velocidade. E, por exemplo, para andar de bicicleta, não vão ser para agarrar a bicicleta. O gajo vai andar de bicicleta e se cair, caiu e levanta. É a diferença da cultura. A criança é muito mais individual. E depois vai crescendo individual, sempre apoiada, claro, a família é muito unida, vai sempre apoiada, vai ter sempre o apoio que for preciso, mas vai sempre também desenvolvendo as suas próprias capacidades. Eu acho que isso depois no desporto é muito visível. E também é uma coisa aqui que também tu não disseste, é que a cultura do desporto aqui não é tão ligada à competição. Até aos 16 anos. É muito forte o fazer desporto. Fazer por fazer. Fazer por fazer é muito importante e é muito incentivado. E cultura mesmo.
Sim, mas a partir dos 16 anos, quando decidem fazer competição, também é mais à séria. Sim, também assumem, pronto, e fazem, se é essa a opção de vida, assumem a competição. Sim, isso depois é em função de cada um e também do incentivo que os pais dão, que há pais que querem apenas que eles vão e façam desporto e há outros que querem também que enverguem mais pela competição. Isso já tem a ver um bocadinho com a ideologia de cada um. Mas o importante é que realmente saiam e que se mexam. Temos aqui o Paulo Pereira, que ele pediu há bocadinho para falar, não sei se ainda... Sim, e tem a ver um bocado com esta temática relativamente ligada à educação, visto que eu estou na educação só há 20 e tal anos, só este ano é que não. E a cultura que se vive em Portugal, toda a gente é de acordo que as crianças nestas idades devem brincar, mas o que se passa na realidade é que as crianças passam desde as 9 da manhã às 5:30 da tarde, com 1h30 para comer, enfiadas numa sala. Isto, crianças dos 6 aos 10 anos, que é a faixa etária com que eu estou a trabalhar. Lá tem uma ou outra hora por semana de educação física, quando tem nas atividades extracurriculares, e de resto fechamos as crianças eu agora estou na Suíça e estou-me a ver com uma realidade completamente diferente. Atendendo a essa temática ainda é assim, e saem às 5:30, já têm os pais à porta da escola para os levar para casa. Portanto, esta é a realidade do nosso país. Todos estamos de acordo que as crianças precisam de brincar. Aliás, Carlos Neto hoje em dia diz que a educação física até deve ser dada de uma forma mais liberta, deixá-los andar um pouco entregues a eles, para eles desenvolverem os seus próprios skills. E isto não está a passar no nosso país. E o que eu queria dizer é que agora, como estou aqui na Suíça e vejo, e é uma realidade completamente diferente. Os miúdos saem da escola às 4 horas e vão para a rua brincar. E vão para o parque sozinhos, e os pais estão no trabalho e eles saem e vão sozinhos. E nós estamos, a nossa realidade do nosso país, não sei, está-se a viver se calhar um medo que aconteça qualquer coisa, que os miúdos... Eu choca-me quando chego, por exemplo, na escola secundária onde eu estudei, chegar a uma escola quase com 500 alunos e não ver os campos de futebol cheios de miúdos a jogar futebol. Quem diz futebol, pronto, porque é o desporto que mais se pratica, não é? Não se vê ninguém, vê-se as pessoas nos pavilhões agarrados aos telemóveis e os miúdos não brincam. É assim, o que está a passar hoje em dia no nosso país é um bocado isto, mas isto foi só para dar uma chega, porque isto se calhar dava 2 ou 3 tertúlias para falarmos sobre este tema. Desculpem lá, se será um tema, de certeza absoluta mais lá para a frente. Sim. Marta, queres avançar com outra pergunta? Sim. Brandão, queres acrescentar mais alguma coisa aqui ao que foi dito relativamente à informação? A palavra disse muito bem. Nós, infelizmente, temos uma falta de cultura, ou melhor, nós tínhamos uma falta de cultura de desporto e principalmente desporto e outdoor. Acho que as coisas agora estão a mudar e eu vejo pelo trabalho que nós fazemos no nosso clube. Eu não disse isto no início, eu sou treinador. Sou o Aventura Marão Clube, sou um dos treinadores, preparador físico e faço parte e atleta, e faço a parte de cadetes, júniores e séniores. Nós este ano tivemos um boom muito grande nos iniciados infantis. Acho que foi o caso, o fenómeno Covid para nós, clube, não é? Vamos explicar, foi muito bom. Acho que o facto das pessoas terem ficado 3 meses enfiadas em casa, que não podiam sair, quando houve uma abertura, nós também fizemos um bocado de publicidade, começaram a passear junto ao rio, começaram a ver tanta gente dentro da água e nós, em média, ganhámos 3, 4 atletas, 5 atletas no verão, tínhamos 30 atletas na água. Que era difícil até
conseguir jogar com toda a gente, tínhamos de fazer diferentes horas de treino e isso tudo. Por isso acho que as coisas agora estão a mudar um bocadinho. Espero que se mantenha assim. Mas a verdade é que o que eu vejo, e não sei se é por causa da modalidade ou... A verdade é que nós, se formos a ver a nossa média de idades de atletas de extremo, de atletas ou praticantes, exatamente, de extremo, pá, a média deve andar para aí nos 30 anos. Não me devo estar a enganar muito. Ou mais. Ou mais. E realmente, depois aparecem pessoas como o Alexis, não é? Que vai fazendo umas descidinhas com o pai e depois com toda aquela base que ele já leva do slalom, claro que é muito fácil fazer-lhe a transição. Isso era o que eu vinha a falar há bocado. Fazer a transição de slalom para as águas bravas é fácil. A verdade é fácil, mas estamos a falar do Alexis porque tem um pai que faz águas bravas, por isso foi muito fácil para ele dar um barco ao miúdo e dizer anda comigo. Agora, eu tenho que explicar isto a um pai, o filho não faz modalidade de canoagem nenhuma, ou melhor, o filho até pode fazer, mas o pai não sabe o que é que isto é, e agora enfim-no dentro de um caiaque e descer, eles veem os vídeos, essas coisas todas. Eu este ano estou com, um miúdo, também já não é miúdo, mas é o Tiago, veio falar comigo no verão para iniciar, é um dos novos iniciados. E ele nunca tinha entrado dentro de um barco, não é? Tipo, ou seja, está a começar tudo de novo. Ao mesmo tempo, tenho um miúdo que passou para o meu clube e anda-me a pedir para ir fazer umas descidas. Eu disse, pronto, eu ia com o Tiago fazer uma descida do Olo, parto daqui da Amarante, peguei nele e veio também. Opa, escusado será dizer que o Tiago nadou 3 vezes, o miúdo que veio comigo não nadou nenhuma, não é? E fez uma esquemota. Ou seja, e nunca tinha entrado dentro de um barco de plástico. Não é? Tipo, e faz C1. Ou seja, é muito fácil fazer a transição. Claro. É difícil, é nós incutirmos uma mentalidade para que haja mais pessoas a ingressar neste desporto. E isso vai ser, acho que vai ser o grande problema que nós temos, poderá ser esse. Isso é como dizem, na minha opinião, a maneira mais fácil de meter mais gente é realmente ter um clube, fazer não só formações, mas ter mesmo muitos miúdos a fazer, e aos pouquinhos fazer aquela transição. O slalom, para isso é ótimo. Porque... Brandão, desculpa lá só mais chega. Eu penso que a luta deverá ser os clubes com as escolas nos locais onde há condições para a realização de tal e envolver as escolas, o clube dentro da escola. Aí já será um bocadinho diferente. Senão não vai ser fácil. Em relação às escolas há um problema grave, que é, apesar de tudo, isto é um desporto com algum risco. E tentar pôr as águas bravas num desporto escolar, alto e para o baile. Mas pelo menos o slalom. Nós estamos a tentar pôr exatamente, nós estamos a tentar trabalhar com as escolas aqui em Amarante para que consigam introduzir. Já houve conversas nesse sentido. É que depois do slalom para as águas bravas já é mais simples. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Nós já fizemos algumas conversas com a escola secundária de Amarante, com a escola preparatória, para que fosse introduzido o slalom no desporto escolar. A resposta que nos deram foi que realmente para haver essa introdução tem que ser lecionada por um professor da escola. Ou seja, provavelmente nunca vai acontecer. Mas poderá haver um protocolo entre o clube e a escola, estás a perceber? E depois porque os professores podem não ter formação nem aptidões para tal, não é? E depois ir o treinador, juntamente com o professor, terá que ser uma coisa assim nesse género. Mas isso já obriga a que os professores deem do trabalho deles. E isso às vezes é mais difícil. Tem que ser na hora do desporto escolar. Tem que ser na hora do desporto escolar. Mas dizer isso, isso são outras conversas. O que eu queria aqui frisar é que para mim uma boa maneira de começar a introduzir as águas bravas realmente é pegarem atletas de slalom novos e fazer. E pô-los a fazer algumas descidas e de certeza que eles vão gostar. Agora, difícil é convencer os pais desses atletas novos a permitirem que isso aconteça.
Era isso que eu ia perguntar, já não digo mais nada. Pronto, este rapaz que foi descer comigo, pá, a mãe escusadamente será dizer que lhe deu na cabeça, a dizer para não ir. E ele é que me pediu. E ele só veio, eu digo rapaz, mas ele já tem 19 anos. Porque se eu fosse menor de idade, eu não o levava. A não ser que um pai me pedisse assim, olha, não, eu sei dos riscos, sei disso tudo, ele quer mesmo muito fazer, opá, arranja-me aí um rio que seja permissivo, que permita, tipo o Olo. O Olo é um rio ótimo para fazer iniciação, tem um bocadinho de tudo para o pessoal que já saiba fazer esquimota, faz o Olo tranquilo. Não é? Tipo, agora, para uma pessoa menor de 18 anos, se não for um pai a ter uma conversa com ele, isto é a minha opinião, volto a frisar, se eu tenho miúdos que já me disseram, eu gostava de ir contigo. Se o pai não me vier dizer assim, não, olha, por mim podes levá-lo, não há problema nenhum, uma coisa controlada, nada como... Opa, eu fazia isso, agora só um miúdo a pedir-me, não vou fazer isso. Depois, agora, se ele tem mais de 18 anos, opa, tranquilo. Mas lá está, o grande problema disto tudo é o quê? É a mentalidade esportiva. E o que se vê, eu moro em Amarante. Amarante tem um rio a atravessar no meio. Seria de esperar que toda a gente em Amarante, tipo, gostasse do rio. E se eu disser que mais de metade das pessoas de Amarante têm medo do rio, explica um bocado esta situação. Pronto. E é um bocado isso. Se calhar se vivêssemos num país com a mentalidade da Noruega, nós tínhamos, em vez de nós aqui em Amarante, sensivelmente, devemos ter, entre os 3 clubes de slalom, devemos ter sensivelmente uns 60, 70 a competir, íamos ter 200, seguramente. Claro. E assim, aqui, desculpa lá interromper, Brandão, na questão da competição e do slalom, eu acho que, obviamente, aquilo que tu falaste também concordo, que a mentalidade dos pais e, de certa forma, a educação, a cultura desportiva que nós temos no nosso país não ajuda a que que nós comecemos mais cedo a descer o rio. Mas eu acho que esse trabalho também existe, ou falta, neste caso, por parte dos clubes, porque requer mais tempo, mais investimento e mais logística. Porque sim, sem dúvida. É óbvio que não assim, vai poder... para mim, lá está, acho que o importante para um clube para ter sucesso, digamos assim, seria num clube haver a vertente de canoagem X, neste caso slalom, a vertente de descidas, e cada um fazia a sua coisa, ou quem quisesse fazer mais com uma modalidade. Tranquilo, eu compreendo que para um clube tal como eu disse, eu comecei com a competição e a competição era tudo para mim. E era isso que me levava para o Rio. Gostava muito do que fazia, sempre gostei da água, mas a competição e ser melhor era o que me levava a treinar todos os dias, ou às vezes que era, não interessa. E isto é muito importante para os miúdos. Naquelas fases, a partir dos 12, 13, 14 anos, começa a ser muito importante para eles. Há aqueles que são mais competitivos, há os que são menos, não? Mas é isto que se calhar que os motiva muito a coisa. Se não houvesse tantas provas, eu acredito que se calhar ao fim de algum tempo eles começam a perder a motivação. Claro. Sim, mas passado algum tempo era muito fácil, se o clube tivesse essa estrutura montada, eles começarem a fazer outras modalidades, ir para o mar, ir para... mas como tu dizes, é difícil, não é? Um clube, eu falo por mim, nós temos slalom. Eu não posso estar a treinar os cadetes, os juniors séniores e ao mesmo tempo dizer, ok, o treino está feito, agora amanhã vamos fazer descidas. Não, aqui isto é quase um trabalho a tempo inteiro. É possível de se fazer porque agora, neste preciso momento, nós temos uma estrutura com 3 treinadores e vamos-nos revezando. Porque senão não era. E estar a exigir isso a um clube não é muito fácil. A verdade é essa. Olha, e já que estamos então aqui no tema da competição novamente, eu acho que ainda não foi falado aqui, mas todos somos movidos por objetivos e motivos diferentes pela prática da canoagem em concreto. E a canoagem em Portugal teve um boom muito grande com as entradas nos Jogos Olímpicos. E estamos a falar, o slalom é das vertentes mais vistas nos Jogos Olímpicos. A canoagem de água lisa, a velocidade em Portugal começou a ter mais atletas quando começámos a ter portugueses com resultados internacionais. E agora temos mais recentemente
a nova experiência do caiaque extremo como introdução, embora que temporária, porque é ainda de teste experimental, para os Jogos Olímpicos. O que é que tu neste momento, pronto, falas o Ricardo Brandão e a seguir fala o António Palavra, o que é que tu achas desta nova notícia? Se tu concordas, se não concordas? É assim, é um misto. Eu não concordo. Primeiro, concordo com duas coisas. Estavas a falar de que a velocidade teve um aumento muito maior quando teve mais expressão, quando teve medalhas. O que eu gostava de referir é que quando tem medalhas têm mais fundos, ou seja, recebem mais dinheiro. Se com mais dinheiro consegue-se fazer mais coisas, e eu acho que eles tiveram um boom muito grande com isso. Pronto. Agora com este teste que eles estão a fazer, gosto no sentido de que vai-nos dar, entre aspas, visibilidade. Vai dar visibilidade ao extremo. Não gosto dos moldes em que eles o fazem. Essa é a parte má. Porquê? Porque basicamente o que eles estão a fazer é, vão pegar nos atletas de slalom e vão pô-los... Eu não tenho nada contra isso, porque se nós formos a ver, para ver uma igualdade, qualquer atleta, salvo seja, mas um atleta que vá da velocidade ou aos Jogos Olímpicos concorre logo para ir para 2 ou 3 medalhas. Não é? Sim, é verdade. Vai aos 500, vai aos 1000 e vai aos 200, se quiser. Eu não sei bem como é que funciona. Sim, porque conseguindo a vaga olímpica... E depois tem o K2 e o K4 e isso tudo. E basicamente o que eles estão a fazer é dar mais oportunidade a um atleta de slalom fazer mais uma medalha. Com uma só qualificação. Com uma só qualificação. Eu compreendo o jogo deles. A velocidade em termos de... O slalom, em termos de tempo de competição, são 3 dias. Ou seja, 3 ou 4 dias é mesmo muito rápido. Não é? Ou seja, eles despacham aquilo, eles conseguem dar uma visibilidade, porque acaba por ser um desporto mais espetacular, não é? Cansa menos que estar a ver os fundos e os 1000 metros e os 500 metros. É mais engraçado e as pessoas ficam mais agarradas porque realmente têm coisa. E arranjam maneira de realmente um atleta de slalom trazer mais uma medalha para casa, basicamente, porque neste preciso momento, fora as mulheres que estão a fazer K1 e C1, no caso da Jessica Fox, realmente ela consegue trazer 2 medalhas, a correr bem. Pois. Normalmente nos homens isso não acontece, porque tens os K1s muito fortes e tens os C1s muito fortes. E pronto, e realmente dá-lhes mais acaba por ser bom. E lá está, para nós outra vez acaba por ser bom porque dá-nos visibilidade. Ou as pessoas vão começar se calhar a ver o que é o extremo, o que é as águas bravas e começam a ver e se calhar pode-nos trazer alguns atletas ou praticantes. O mau é que realmente tu pegas, chamas de extremo e tu pegas os melhores atletas de extremo e eles não estão lá. E aquilo de extremo tem pouco. Sim, mas só que... coisas, aquilo de extremo tem pouco. E pronto, isso é a parte que eu não gosto. Nos moldes em que se pratica, eu adorava que realmente o extremo entrasse para os jogos, mas fosse nos moldes que é feito um cycline, que se é feito a green race, que, pronto, nesses moldes. Esses moldes era engraçado. Agora, ter atletas de extremo, ter a modalidade de extremo a ser praticada por canoístas de slalom, pior é extremo, numa pista artificial. Brandão, é que os melhores atletas de extremo nem sequer vão ter possibilidades de... Exatamente. E tu pegas nos 5 melhores atletas de extremo, não há um campeonato nunca vão ganhar uma medalha olímpica. Não há um campeonato do mundo, neste momento, estruturado, nem europeu, nem coisa nenhuma, estruturado e consistente, para apurar alguém para lá ir. Exatamente. Eu acho que concordo contigo. Lá está. E o mal que eu vejo nisto é que eles não querem isso, porque eles querem esta estrutura funciona porquê? Porque os atletas já lá estão. Eles fazem a final de slalom. Exatamente. Não há. Eles fazem a final do slalom e à tarde vão fazer o extremo. Com os atletas que quiserem participar, porque depois é quem quiser participar. Os 10 atletas que lá estiverem, os 10 devem ser para aí 14 ou 16. Os 16 atletas, se quiserem, fazem. Se não quiserem, não fazem. Sim, mas isto aqui, pronto, estamos a falar... Isto, no meu sentido, concordo, gosto, mas devia ser diferente. Sim, mas estamos a falar que é um período experimental e é só daqui a 4 anos e eu acredito que ainda venham a alterar os moldes em que isto vai ser feito.
Acho que os moldes para incluir mais atletas não vai acontecer. A grande bolha, não sei se isto é um bocado do conhecimento geral, que os Jogos Olímpicos têm é jogar com o número de modalidades, número de atletas na aldeia olímpica e gerir aquilo tudo. E esse é o grande problema que eles têm. E com estas introduções de modalidades novas, e cada vez se torna mais difícil. Então o que é que eles estão a fazer? Modalidades que têm menos visibilidades, que foi o que aconteceu. Basicamente, eles querem tirar as modalidades, se calhar, que menos visibilidade têm do fundo, para depois poder meter esta de extremo. Mas se for para meter mais atletas diferentes, ou pessoas diferentes da coisa, eu acho que isto não vai acontecer. Acho. Mas deveria. Sim, mas isto, pegando aqui um bocadinho naquilo que tu disseste e para passar a palavra ao verdadeiro, falaste que é uma questão de visibilidade, certo? Mas estamos a falar de uma vertente da canoagem que retiraram, que são os 200 metros, e que eu penso que é das que têm mais impacto dentro da velocidade, porque não, acho que os 200 metros têm mais impacto visual que os 1000, por exemplo, porque chegas ao fim dos 200 metros e tem que se ir sempre ao computador porque ninguém sabe quem ganhou. O que é que achas, palavra? Pronto, e dá também, obviamente, aqui a tua opinião relativamente a esta dinâmica do extremo ser olímpico e dos moldes em que está. Pronto, gostava que partilhasses também aqui a tua opinião connosco. Concordo com o Brandão, 100%. E acrescento que a decisão, portanto, é desesperada, porque há 10 anos já se sabe que as cotas vão ser reduzidas da pista. Já se sabe que há cada vez menos atletas de pista. Internamente, não, por causa do Pimenta, mas exteriormente, portanto, a modalidade, eu recordo-me quando comecei a andar, a Eurosport passava taças do mundo. Agora acho que a Federação Internacional tem que pagar para ter um campeonato do mundo Eurosport. Portanto, não há espectadores. E agora, eu gosto de ver os 200 metros, mas se fosse eu a escolher, ou era... Era maratona. Era a maratona noutros moldes. Era noutros moldes, não nos moldes às voltas de água, às voltinhas em lagos. Era... Sim. É um bocado, porque a canoagem está a ir num sentido contrário à BTT, ao atletismo, né? Com o trail. Se vis a quantidade de atletas que faz trail, é incrível, BTT. A canoagem está a fazer o sentido inverso, que é tentar controlar, se pudessem pôr dentro de um estádio a pista, punham dentro do estádio a pista. Se pudessem pôr dentro do estádio a maratona, punham. E devia ser o oposto, não é? Devia ser o oposto. Abrir a natureza. Abrir a natureza, exatamente. A palavra extremo, eu percebo porque é que utilizo, que é marketing. Não gosto de ver os barcos de plástico numa pista de slalom e, como o Brandon disse, gostava de ver era os melhores. O extremo sério. O extremo que a gente conhece. Sim, de preferência motocross, todos juntos. Agora, Vai haver carnagem, que é a coisa mais democrática. Mas aqui uma questão, isto não é uma pergunta, é só para fechar aqui para o Ricky, o Ricky vai falar, e desculpa também intermeter, é que há sítios onde fazem Jogos Olímpicos, onde há rios. Há sítios onde se fazem Jogos Olímpicos, não há rios. Vai haver, desculpa. É muito complicado depois. Não é. Em Los Angeles, não é? Vou fazer percebes? Não sei. Hoje em dia, pegas no avião, fazes em qualquer parte do mundo. Ok. Deslocalizar provas. Nos Jogos Olímpicos, desculpa a palavra. Nos Jogos Olímpicos de Atlanta, se não me engano, a pista de slalom ficava a 400 km de Atlanta. Não tem problema nenhum. Olha, aproveitando a conversa em relação à competição e aproveitando a presença de vocês os dois, vamos fazer aqui um trabalhinho de consultoria também para o clube de Borla. Em termos de competição de caiaque extremo, qual é a vossa opinião em relação a isto trazer benefícios para nós, a nível nacional? Nós, não estou saindo dos Olímpicos,
Os nossos clubes, já tivemos um circuito nacional de Águas Bravas, já parou, poderá-se recuperar. Qual é a vossa opinião em relação ao crescimento da modalidade, irmos e criarmos uma parte de competição nós internamente em Portugal? Com ou sem federação, qual é a vossa opinião? Acham que seria benéfico? Não seria? Tem os dois lados. Palavra, quem podes começar? Eu posso começar? Ok. Não respondes esta pergunta, diz-me. Eu penso que o Paiva Fest é um bom exemplo que existe uma competição mais ou menos descontraída, não é? E que está presente sempre, porque se retirares ali a competição vai faltar qualquer coisa ao Paiva Fest, não é? Agora, estás-me a perguntar se uma competição um bocadinho mais a séria? Sim, se deveríamos um circuito mais a sério. sério. Sim, mas tem que ser gradual, senão julgo eu que acabaria por ser um bocadinho que aconteceu ao kayak surf. O kayak surf morreu um bocado, na minha perspectiva. Acho que se tentou dar um passo um bocadinho maior do que perna, acho eu. Ou seja, já estás-nos a responder um bocado à pergunta seguinte que nós tínhamos formulado, que era ver aqui uma junção do lazer com a competição e eu ia trazendo pessoal para um lado e para o outro, investir nas duas, obrigatoriamente. Sim, o que eu acho era isso. Vamos a falar de caiaque, de Águas Bravas, caiaque extremo, obviamente. Tá? Sim, e o que eu acho é que uma da competição que podia ser interessante é ter uma distância maior. Porque repara, quando fazes uma distância curta, eu já tenho mais hipótese de ganhar ao Brandão não concorda, Brandão não concorda. Não, mas espera aí. Eu adorava fazer um Paiva Fest em que começámos a fazer a garganta até ao fim. Opa! Calma! Fazer uma prova. Desculpa a palavra. Eu já disse isto várias vezes ao Rabi, já falei com algumas pessoas. Eu chateia-me um bocado a ver a competição, as competições que vão havendo, serem sempre iguais. Eu acho que, por exemplo, se fizéssemos um circuito, vamos assumir que se fazia um circuito, eu acho que cada um devia fazer uma prova diferente. Uma de slalom de extremo, um de downriver, um de sprint e um de head-to-head, por exemplo. E depois aí poderias apurar quem é que ganhava, isso não interessa. Mas realmente fazer coisas diferentes que não se fazem e depois é sempre aquele ram-ram e depois parece que é tudo feito em cima de joelho e isto para levar isto para levar um bocado ao que estavas a dizer. Se nos juntarmos à federação ou não juntar, isso não interessa. Acho que um dos benefícios, pode ter muitos malefícios, mas um dos benefícios era profissionalizar a coisa, entre aspas, não é? Tipo, ia dar uma seriedade diferente. Vocês veem, nós neste preciso momento, vocês com o Rafting Summit, tiveram gente lá na água que vocês nem sabiam se calhar que existia, só de clubes de slalom, por causa da competição. Sim, claro. Um bocado para responder à tua pergunta, acho que em competição acho que deve haver. Mas também não tem que ser, e isto concordando com o slalom, com o Palavra, não pode ser aquela coisa, a partir de agora temos que fazer isto e tem toda a gente como... Não, opá, tem que haver, temos que ir trabalhando devagar, aos pouquinhos e cada vez se tornando as coisas mais sérias. E porque assim, lá está, pode ser que, na minha ideia, provavelmente vai trazer, se calhar, atletas mais novos, pessoal que se calhar até já está a fazer alguma competição no slalom, que se bem que o slalom até nem é aquilo que eles querem, mas tem a parte de competição do outro lado, e podemos ir buscar alguns atletas lá, que era importante. Eu acho que o mais importante é tentar trazer o máximo de gente para nós, não é? Acho que é isso que nós queremos. Deixa-me só acrescentar, eu concordo. Força. E era aí onde eu queria chegar, diferentes provas, não sempre só a mesma distância, sempre relativamente curto, e pode-se organizar até por equipas, não é? 3 pessoas. Eu já fiz aqui na Noruega uma prova que eram 3 num percurso relativamente difícil, portanto, e tínhamos, cada um cuidava da sua segurança, não é?
não havia segurança no rio, portanto os 3 tinham que se preocupar com a segurança. Mas era por tempo. Uma equipa de 3, não é? Sim, uma equipa de 3. Pois não, isto é só para dar um... Mas ao encontro de uma pergunta que o Daniel estava a fazer, que era o que é que vos parece provas mais longas feitas por equipas em que fazem a autossegurança? Sim. A autossegurança. Portanto, e o que me parece é que às vezes há a malta que aparece para as competições que aparece para as competições porque acha que vai haver segurança. E quem assume que vai fazer a prova tem que se imaginar que consegue fazer aquilo sozinho, sem segurança. Portanto, eu não sei se me fiz explicar. Sim. Portanto, e depois a responsabilidade tem de ser de quem assume fazer a competição. Outro aspecto das distâncias mais longas é quem faz uma distância longa se termina, sente-se realizado. Quem faz uma distância curta, como uma pista de 200 metros, aquilo não tem, apanha pouco tempo, mas aquilo não tem significado. Terminar 200 metros, e terminas uma maratona que sejam de 40 km, tu sentes realizado, nem que seja em último. Portanto, as distâncias longas têm essa vantagem, não é? Ou se criarem provas curtas, que haja a possibilidade de toda a gente competir até ao final, não faça só uma primeira triagem, uma manga, que foi isso que penso que o kayak surf, depois havia muita gente que acabou aos poucos por desistir, porque só ia lá para a primeira manga para encher, não é? Digamos assim, e depois... Sim, e o Paiva Fest, e contra mim falo, das primeiras vezes acontecia isso e a malta ficava tipo um bocado desiludida por fazer o rápido grande e depois acabava ali a história toda e tinha que estar ali 3 horas a ver as outras pessoas a fazerem rápidos e quase que nem podia remar, por isso é que se começou-se a tentar ir para o Down River por causa disso. Chegou uma altura que as pessoas que eram eliminadas logo ao início apanhavam uma grande seca. Ok. Não sei se... Desculpa lá. É que depois de estarem à espera de 2 horas no rápido grande, chegavam aos marmitos e nadavam. Ainda é pior. Não, mas é boa. Olha, agradeço a vossa opinião, agradecemos a vossa opinião, está registada, porque é uma das coisas que esta direção quer trabalhar um bocadinho nesse sentido e falaremos mais. Marta. A Ju também gostava de dar aqui a opinião dela, que ela tinha pedido para falar, mas não está esquecida. Força aí. Opa, é só para não me meter no meio, só para... Mas é relativamente acerca dos circuitos e da competição. E como o Brandão já tinha dito, há muita gente nova e se nós estamos a falar de pessoas novas que nós queremos agora, pronto, que seja o foco agora é ir buscar pessoas novas, há muita gente nova que gosta de competir. Há outra que não, mas há muita gente que sim. E o facto de se responsabilizar muito o praticante pela sua própria segurança, naturalmente que tem que ser sublinhado, as pessoas têm que saber que são responsáveis pela sua própria segurança, mas também as pessoas aprendem a fazer segurança. E as pessoas aprendem a estar no rio com pessoas que já sabem estar no rio. E as competições onde se provide, como é que é provide? Em que se dá segurança às pessoas, as pessoas sentem-se mais seguras também para participar e há mais gente a participar. Então existem mais ou menos 2 tipos de competição. É as competições para os principiantes, as competições que vão fazer, que vão dinamizar a prática, e existem depois as competições de extremo, que são competições que depois as pessoas têm que ser responsáveis pela sua própria segurança. Mas, exatamente, são diferentes percursos e também é um investimento diferente do clube também e do processo de angariação de novos praticantes. Eu acho que isso é importante pensar também. E depois existe um segundo ponto que se falou aqui também antes, que é o clube ter capacidade ou não ter capacidade, ou investir. O exemplo, por exemplo, daqui da Noruega e de outros países nórdicos, o desporto é totalmente, e eu estou a falar no total,
é totalmente voluntário. Aqui os treinadores, só os treinadores de desporto profissional é que ganham dinheiro. Todos, o resto todo, toda a malta que trabalha no desporto, em todas as áreas, são todos voluntários. É a cultura. E as coisas funcionam. E as coisas funcionam assim, porque depois existem fundos a que se pode ir buscar, porque existe toda uma dinâmica que é de investimento no equipamento e de investimento no praticante e não em quem organiza. E depois quem organiza também geralmente é praticante e existe um ciclo que vai se criando. Eu acho que isso também é importante a gente pensar, que também existe um investimento voluntário da parte de quem quer criar uma cultura que é muito importante. Na parte, por exemplo, que o Palavra falou, do desenvolvimento gradual da competição mais a cultura do desporto, é importante a gente pensar que enquanto se desenvolve a competição também tem que se desenvolver o público. Tem que haver público que siga a competição, tem que haver. Então não pode-se dar o passo maior que a perna, como ele diz, que fazer logo competições para as quais não há público, porque ainda não há esse público, mas vai haver entretanto. É isso. Obrigada, Ju. Sim, o que tu falaste aqui, referiste aqui pontos importantes, obrigada. E já agora, nós costumamos referir isto várias vezes e eu vou voltar a dizer, é muito importante que vocês nos vão dando as vossas opiniões tanto para eventos que a gente vai fazendo e para eventos futuros, e nós prometemos analisar todas as propostas que nos fazem e depois decidimos ou não fazer. Pronto, mas aqui o Rodrigo perguntou por que não fazer diferentes categorias de competição, tipo iniciantes, masters e outros. É uma questão que vai também de encontro àquilo que a Ju falou, que nós neste momento no CCABP só temos uma prova que é o kayak extremo, não temos qualquer vínculo ainda com a Federação Portuguesa de Canoagem e, portanto, não temos a separação de escalões nem nada disso, até porque não temos volume de atletas que o justifique, ok? Isto é tudo um processo e temos que subir de grau a degrau, mas é importante... Eu já cheguei a obrigar pessoas a competir, não queriam. É verdade. Okay. Isso foi às 6 da manhã. Não, pareceu 6 da manhã, mas era meio-dia. Todos os últimos anos têm sido por convite para conseguir ter participantes a participar na prova. Pois. Mas vai um bocado ao encontro, a gente depois pode desenvolver isto, vai um bocado ao encontro. Eu sou um bocado adepto da opinião do Brandão já há muitos anos, porque mesmo como organizador chegou a uma altura que eu não me revia já nas provas de caiaque extremo, porque achava aquilo depois que chegou a uma altura estava assim uma seca. Vai um bocado ao encontro do que eles estavam a dizer, tem que haver aqui um bocado de criatividade, provas diferentes e provavelmente mais downriver, como já fizemos quando cá teve o Eric de Guil e correu bem, fazer tiragens de maneira a toda a gente ir participar, tirar tempos e vai-se descendo o rio e depois a seguir bota para baixo e se calhar é mais espetacular, demora menos tempo, é mais justo, acaba por ser mais justo, porque não estás ali horas e horas a carregar o ar para cima e para baixo, mas é uma questão. Agora agradeço mais uma vez a vossa opinião. Marta, queres? Sim, pronto, aqui agradecer também a opinião aqui do Ivan, da proposta da corrida por estafeta, é algo que vamos colocar também, vamos analisar e vamos... Ver se é viável. Sim, ver se é viável ou não. E isto já vai, aqui a tertulia já vai longa, e gostava só de perguntar aqui ao Brandão e ao Palavra, desta experiência da vasta das vertentes da canoagem que têm e de todas as experiências que já tiveram, qual a vertente que gostam mais? Opa, cuidado! Esta tem rasteira. Começo eu? Qual é a vertente? Sim, pode. Epá, acho que é relativamente fácil. Acho que neste momento é o Rio, não é? Mas tive experiências boas em todas. Estou aqui a ver o meu amigo Vieira, tive uma experiência de caiaque de mar na Patagónia, que está ao nível dos bons rios.
gosto às vezes de competir, pista, ainda, sobretudo K4 e K2, que ainda, epá, se for num K4 com gajos fortes, ainda consigo. Pelo menos não atrapalho. Mas, epá, sim, as águas bravas. Houve uma altura que freestyle, pá, gostava bastante, mas agora acho que, pá, é limitado, não é? O foco. Mas gosto possivelmente de ser rio, tipo um rio como o Zambésia ou o Futalafu, rio mais ou menos tranquilo, que possas descer montes de vezes, possas estar lá um mês a descer no mesmo sítio, remar, comer e dormir. Remar, comer e dormir. Yeah. É isso. Ok, obrigada. Brandão, é exato. É assim, claramente as águas bravas estão no coração, não é? Tipo, é difícil. Agora, a minha grande dificuldade, eu continuo a fazer competição, ainda há meia dúzia de meses atrás fiz o Campeonato Nacional de Slalom, vou continuar a fazer e continua-me a dar mesmo muito prazer. Dá-me, porque encaro isto de outra forma, continuo a treinar bastante até ao que precisaria e continua-me a dar mesmo muito prazer, mas claramente as águas bravas estão no coração e se tivesse que escolher uma, ia ficar com as águas bravas. A minha grande dificuldade neste preciso momento é tirar o mesmo prazer que tirava há 4 anos atrás. Eu acho que o que eu sinto e o que eu vou vendo é que nós, comunidade, cada vez menos remamos e o que me acontece a mim é que estou sempre a remar as mesmas coisas e uma pessoa, felizmente tenho saído e se não fosse isso, se calhar tinha alguma dificuldade em continuar a remar. Este ano, por exemplo, foi um ano que não saí de Portugal, ir fazer Louredo, trouxe 10 vezes numa época é complicado, não é? E acho que nos falta um bocadinho isso. Mas para mim é complicado fazer isso uma vez. Pois. Mas é o que eu digo, acho que nós o que acontece connosco, comunidade, é que nós remamos pouco. Nós temos uma dificuldade muito grande, a nossa época é uma época instável. Não é? Nós não vivemos nos Pirineus, que a época começa no mês X e acaba no mês Y. Mais 15 para a frente, mais 15 para trás, anda nisto. Nós começámos em novembro, se tivermos sorte, se não tivermos sorte, começa em janeiro. E acaba em março, ou acaba em maio se tivermos sorte, senão até acaba em março, não é? Tipo, e este ano até foi um ano bom e eu estou sem ir à água há 3 semanas. Se não fosse slalom a manter os meus 3, 4 treinos semanais, já não pegava num barco há 4 semanas, não é? Tipo, isso também tem a ver um bocado com o nível que nós remamos, também está aí um bocado refletido, pelo menos essa é a minha opinião. Mas pronto, mas sim, para responder à pergunta, claramente o extremo, as águas bravas estão a ver. Ok. E aqui, enquanto, já que os dois, e principalmente o Brandão, como vocês têm experiência de como, enquanto atleta e treinador, e têm os dois um clube, representam um clube, não sei se tanto um como o outro também são ou já foram dirigentes, mas gostava de vos pedir também aqui a opinião aos dois, para darem um feedback ou que opiniões podem dar a quem está aqui a nos ouvir, que tem menos experiência e que está a começar, aqui aos mais novos. Palavra. Conselhos. Epá, desta vez o professor Ricardo começa a distrair. Começo eu. Essas coisas. Ora bem, é assim, seguindo a linha de raciocínio, acho que o nosso grande problema é que nós não temos muito, ou melhor, falta, como falava ali há bocado, já não me lembro quem, peço desculpa, falta-nos volume de treino, falta-nos horas de rio. Eu acho que as pessoas ficam à espera do nível X à hora X com o tempo Y para poderem ir remar.
E eu acho que deveríamos aproveitar cada oportunidade que temos para remar. E se não está bom para fazer águas bravas, está bom para fazer slalom. Se não está bom para fazer slalom, está bom para pegar no caiaque e ir para o mar. Quem tiver essa possibilidade. O mar tem sempre água, meu. Sim, se não tiver ondas, eu passo o verão, os miúdos, é certo, nem água lisa. E continuo a fazer água 3 visitas por semana, no mínimo. E é água lisa. É o que é. E eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é realmente as pessoas perderem tempo, se é isso que querem, se é o desporto que gostam, é perder o máximo de horas que possam a remar. É isso. Eu aqui, só para completar aquilo que tu disseste e com a experiência também que eu tenho, é que para as águas bravas as pessoas têm um bocado a ideia errada de que para se treinar e para se evoluir tem que ter corrente e tem que ter a maluqueira toda à mistura. E não. A técnica, a base, aprende-se em água lisa. É só isto que eu queria aqui acrescentar. E agora deixar o palavra falar. Concordo, é o que eu faço. Tenho aqui um rio de água lisa à beira de casa e sempre que posso vou remar, foco-me na remada à direita. Também tenho um rio de águas bravas relativamente perto, a meia hora, mas tento ir, mas a meia hora significa gastar meia hora para lá, meia hora para cá, fazer a navete sozinho. Portanto, acabo por gastar mais tempo. E aqui ao lado tem uma correntezinha, foco na base e tal como o Brandão diz, manter o volume para me manter em forma, quero continuar a remar e, portanto, é um esforço que faço. O meu objetivo é... E fazer flexões na sala. Exato. Já que não temos o ginásio. E o conselho que dou é aproveita-se, é a água lisa que tem, é para remar de água lisa. Porque o que eu vejo comparado com aqui na Noruega, tecnicamente, em termos de remada a direito, nós, de uma maneira geral, remamos mal, né? Não sabemos remar. E eles aqui há gajos que podem remar a águas bravas todos os dias e tiram um dia por semana para ir remar a direito, para focar-se na remada, por exemplo. Ou quando o rio está muito baixo, começa-se a bater em pedra, não vale a pena, vou de cá para outro. Já chega a um ponto que não vale a pena ir para o rio, não é? E aqui o Hugo Martins gostava de acrescentar um ponto ainda também aqui nisto dos conselhos para a malta nova e para a menos nova. Não, é muito rápido, é agarrar um bocadinho do que o Palavra está a dizer e o Brandão também. Eu tive a oportunidade de viver uma realidade totalmente diferente na Ottawa Whitewater Kayak School, onde dei aulas durante muitos anos. E uma das coisas que nós ensinávamos em Ottawa aos miúdos foi uma coisa que eu fui aprendendo, olha, e se calhar quem me ensinou isso, ou das primeiras vezes que eu me lembro de pôr isso, até foi mesmo o Palavra nessa descida, que acho que até foi com o Rafael, da Garganta, em que aquilo estava cheio, e nós dizemos, nós vamos remar na mesma, quer dizer, se vamos remar, isso já são 4 da tarde ou 5, mas nós vamos remar na mesma. Eu acho que uma das coisas que nós ensinávamos em Ottawa era muito nunca estar à espera do dia, nem do momento, nem da hora, nem do caudal, nem porque estão tem mais 10 metros cúbicos ou tem menos 10 metros cúbicos. Eu lembro muitas vezes em Portugal, quer dizer, íamos para o Minho estava a 800 metros cúbicos e ninguém se punha dentro de água porque aquilo não dava para fazer nada. E ainda agora tivemos cá o Kim, um dos campeões do mundo de freestyle, tivemos cá o Kim com o Minho a 750 metros cúbicos e quer dizer, e ele desceu na mesma, até porque a onda de Frieira funciona lindamente a 750, assim é que ela funciona bem. Acho que uma das coisas que nós temos sempre que tentar passar às pessoas mais novas é que, seja na praia, seja na lagoa, o importante é passar horas dentro d'água, seja ela da maneira que for. É claro que de todas as situações que nós temos, ou que vamos tendo,
vamos tirar treinos e aprendizagens diferentes. Claro que para treinar há algumas coisas que são precisas treinar, nós precisamos de rio com grau para treinar. Mas o base, nós, acima de tudo, o melhor conselho que acho que se pode dar a qualquer pessoa é passar o máximo número de horas possível por dia dentro de água. Se puder passar 6 horas, 7 horas, nem que seja como algumas pessoas fazem, como fazem os cheques muito agora, o Thomas também está a fazer isso muito, nem que seja em piscina, seja como for, desde que possa, porque vai ganhar memória muscular, vai ganhar capacidade física, vai ganhar potência, vai ganhar técnica, vai ganhar tudo, e eu acho que isso é um dos melhores conselhos que se pode dar, é passem e não estejam à espera, ontem é que estava bom, acima de tudo acho que era isso. Mais um pouco. Obrigado. Como alguém dizia há uns anos, rema que isso passa. Quando eu exatamente, tal e qual, Oliver, tal e qual, rema que isso passa. Está ali com a barba por fazer e a rir-se. Olha, uma última pergunta assim, surpresa para vocês os dois, que gostava de saber, e acho que é interessante para algumas pessoas aqui que estão a começar e quem também já tem alguns anos nisto. Vocês considero que são de dois canoístas com quem já remei, tenho o prazer de remar, em que mais calmaria demonstram dentro do rio. Qual é o vosso segredo? Falam com vocês próprios? Pronto, isto é uma opinião pessoal. Sinto que vocês vocês os dois são das pessoas mais calmas. O Palavra, como já arrumei mais vezes com ele, já conheço os tiques, e quando ele tem os tiques nervosos, eu fico logo mais nervoso ainda. O Brandão ainda não os apanhei. Mas sinceramente considero que vocês são das pessoas mais calmas com quem tive o prazer de remar, e se vocês quiserem partilhar qual é os vossos segredos, falam com vocês próprios, todos nós temos, mas se quiserem deixar aqui em cima da mesa, quando estão numa situação, qual é o vosso procedimento interno. A partir daqui tens que pagar o que eu... O Ivan está aqui a perguntar, Brandão, calma. Quando vieres cá, faço-te um robalo do mar, vá. Opa, eu agora ando a ter aulas de yoga, é fazer respiração de manhã. Não, estou a falar sério. Enerva bué. Calma-se ele e enerva os outros. Opa, antigamente, quando remava todos os dias, as coisas vinham mais ou menos naturais. Quer dizer, o meu processo era tipo, observava a linha, tentava não tomar decisões antes de, um passo forte, tentava não tomar decisões ou sim ou não antes de observar. E depois gostava de ficar a olhar para a velocidade da água e geralmente decidia-me ir. Ficava, a linha está ali, mesmo sabendo as consequências. Agora, custa-me mais, fico mais ansioso, mas chega a um ponto que quando decido ir, vou. Não te sei explicar. Ok. Brandão, queres dar mais ou... É assim, não sei dizer bem. A verdade é assim, eu não consigo ter a percepção do que é que eu passo para os outros. Afinal, não é calmo. Hã? Afinal, tu não és calmo. Não sou. Eu não me sinto, quando me sinto confiante, sim. Sim, porque estou confiante, mas isto para mim é uma sobe e desce. Tem alturas em que realmente sinto-me mesmo forte e aí não vou dizer que nada me abala, mas consigo manter as coisas a fluir e consigo respirar. Mas o medo está lá. Eu tenho medo. E às vezes bastante. Agora tenho mais medo de me deixar ficar com medo do que tentar ultrapassá-lo. Okay. E isso às vezes é o que me leva a dizer, não, fogo, aquilo dá para descer. Eu às vezes estou com uma palavra, a linha está lá, não é? A linha está lá. O difícil é nós conseguirmos dizer-nos a nós, não, tu consegues fazer aquela linha, só tens que fazer aquilo. E às vezes o grande problema está aí. O que eu digo muitas vezes, para mim é, não, tu consegues, tu vais ter que fazer aquilo, porque senão vais passar metade do rio a pensar nas linhas, naquela e nas próximas, isso tudo, vai dar. E a verdade é que não tem corrido bem. Okay. Acho que acima de tudo tem corrido bem.
Mas o medo está lá. Quero deixar isso frisar. Tenho medo, não sei se tenho mais que os outros ou menos, mas a verdade é que ele está lá. Sinto é que tenho capacidade para ultrapassá-lo. Okay. Ricky, antes de fechares, posso aqui só responder ao Brandão? Desculpem lá. É que é assim, o que o Brandão disse é uma cena, e o Remo, quem me conhece sabe que o Remo é um nível muito inferior do Brandão, e há uma cena que realmente é verdade que ele agora falou. Eu às vezes sinto, ou num passo qualquer que vá haver, ou estou desconfortável e que sei que, ou que não tenho a certeza que consigo fazer, e mete mais confusão ter medo de fazer do que fazer e correr mal. Epá, isso às vezes pode ser um bocado de imprudência, mas sinto isso. Às vezes mete mais, como é que eu vou dizer isto? É mais desconfortável para mim ir embora para casa e passar ao lado do que fazer e correr mal. E nesse aspecto, pronto, identifiquei-me um bocadinho com aquilo que ele disse. Era só para partilhar isso com o pessoal. Ok. Não sei se a malta tem mais alguma questão a colocar. Vamos parar, conforme eu disse no início da tertúlia, vamos parar agora de gravar. Isto foi gravado, toda a gente foi avisada por mail, por mensagens, para pormos no nosso canal YouTube. A partir de agora vamos desligar, ficar aqui, chamaria canal aberto. Não sei se alguém tem alguma questão neste momento que quisesse colocar aos convidados. Creio que não, senão teriam aqui escrito lateralmente. Se houver, até podem ligar o microfone. Não havendo, agradeço mais uma vez ao Palavra e ao Brandão, a todo o pessoal que tem estado aqui, em nome do clube. Em breve haverá outra tertúlia com outros assuntos. Temos recebido algumas sugestões, volto a frisar isso. Se vocês tiverem sugestões, agradeço que me enviem, estão-nos a ajudar. Nós estamos com estas tertúlias, como disse há bocado, a fazer uma triagem de ideias. Não queremos ser só nós, dentro da nossa direção, a ter as ideias, porque sabemos que isso pode ser um bocado limitativo, não é? E queremos ouvir outras opiniões, queremos abrir um bocado a cabeça para inserir no nosso projeto aquilo que fizer sentido, e vocês, todos vocês têm ideias diferentes e podem nos ajudar nisso, tá? Obrigado uma vez mais a todos por esta tertúlia. Obrigado, pessoal. Tá? Vamos parar de gravar. Dan, tu és aí o nosso